Fala aí galera, vou fazer aqui um banco Comfort da Honda Lead. Vou usar uma espuma densidade 33, essa que eu estou mostrando aqui. Vou dividir ela em duas, que eu consigo aproveitar melhor ela para as duas partes para esse banco. Então geralmente a gente faz o que? A gente faz a medição, certo? Das partes, nesse caso como vai ser em duas partes, eu vou fazer a medição de cada parte. E marcar e dividir, cortar com estilete aí essa peça que eu vou estar usando, né? Então tô medindo certinho, vocês estão vendo aí que eu tô fazendo a medição. Vou fazer uma marcação aqui com uma caneta, que aí fica mais fácil de cortar só o que eu preciso. E aí eu aproveito mais o material, né? Então fica mais fácil o aproveitamento do material. Eu usei para esse banco Comfort a espuma densidade 33, a lâmina de aquela de fazer barba, né? A lâmina para cortar, ficar melhor desenhar a espuma, que depois eu dou um acabamento legal, estilete, cola de sapateiro. E para dar um acabamento legal também, vocês vão ver que na parte do vídeo eu consigo usar aquele ralo, né? E eu consigo dar um acabamento melhor no desenho da peça. Então vai ficar bem bacana a experiência aí. E depois eu fiz um antes e um depois, e realmente ficou bem bacana o banco, fica bem confortável. Essa espuma aí que eu estou usando, ela depois de um tempo ela dá ela baixa muito. Então o ideal é vocês usar a espuma densidade 33 da Sanco, que ela é própria para estofado, né? E aí esse material acaba baixando bastante, esse branco. Então geralmente eu vou passar uma cola para fixar a espuma uma na outra. Eu faço a fixação com essa cola de contato, né? Que o pessoal usa de cola de sapateiro. Então uma cola de contato. Geralmente a gente dá uma pincelada na espuma que a gente quer fixar, uma na outra. A gente faz a pincelagem, espera de 5 a 10 minutos para fazer o contato, né? E faz a fixagem da outra peça. Depois vocês vão ver no vídeo que a capa, eu não aproveitei a capa que já existia, retirei a capa, né? E fiz uma capa personalizada. Fiz com uns detalhes, coloquei uns detalhes de linha igual de estofado, né? A linha própria para estofado. Fiz com um material que não é o curvim, é um material que a própria Volks, o pessoal faz para coifas de carro, né? Tem uma empresa que a gente conhece, que ela vende o rolo, os tecidos para as coifas de esses carros da Volks, Ford. E é um material bem bacana de se trabalhar. É como se fosse um couro ecológico, curvinho, sei lá. É um material que acaba se esticando, é bem maleável. Então eu fiz a modelagem da capa, fiz a capa, né, a parte de cima, desenhei ela fiz os desenhos, vocês vão ver logo a parte, e fiz a capa. Depois eu costurei a capa na própria máquina reta, não a máquina de sapateiro, que é o correto você usar aquela máquina de tapeçaria que se fala, né? Que ela tem um transporte duplo e tudo mais. E eu acabei usando a máquina reta, convencional mesmo, com calcador de Teflon. E aí vocês estão vendo aí que eu tô modelando a espuma, né? Fazendo a modelagem da espuma, desenhando. Então fiz o acabamento certinho com a lâmina, desenhei para dar não ficar uma coisa bem grosseira depois de colocar a capa, não ficar tão ruim. E aí depois eu venho e faço a segunda parte também do mesmo jeito. Meço, corto certinho
E para não ficar tão baixo, eu pego e coloco mais como se fala, eu coloco mais uma espuma sobre essa, para ficar um acabamento legalzinho e ficar bem confortável. Então vocês vão ver que no vídeo aí eu fiz bastante cortes, né? Porque senão o vídeo ia ficar muito extenso. E até explicar tudo, na verdade era só colagem e corte de espuma, e depois vim cortando o material lá, o curvinho, não é um curvinho, é um courino, né? E depois desenhando. Então o vídeo ia ficar muito extenso. Então eu resolvi fazer primeiro o vídeo e depois vim explicando para vocês o que foi feito. Basicamente cola, passo a passo é comprar espuma. Isso que eu tô falando para vocês, comprar espuma adequada, né? Não que essa não seja, mas que dure mais. Uma espuma própria para estofado, tapeçaria. E aí você vai fazer como se fosse um restauro desse banco. Só que na verdade você está aumentando, não está nivelando ele. Porque a Honda Lead, essa scooter Honda Lead, é até legalzinha, é bastante econômica, tudo mais. Tem um baúzinho legal para carregar material, tudo mais, né? Só que o que acontece? O banco dela não é tão confortável e a parte de suspensão dela não fica legal. Então quando ela passa em buraco, você sente perfeitamente que a lombar, né? Você sente aquele rebaixo. Ele para viagens longas fica muito ruim. Dessa maneira que eu deixei o banco, ó, já para mim ficou muito bacana. Mas como eu tenho 1,85 m, então para mim já fica. Eu preciso colocar fazer mais um nivelamento. Então para ele não ficar tão rebaixado, pelo menos a frente. Então ele fica uma ondulação rebaixada, fica mais rebaixado. E aí que eu fiz, eu coloquei mais uma camada em cima para nivelar igualar, deixar o banco reto como se fosse a altura ali daquele banco do passageiro. Aí eu usei o ralo para fazer o acabamentozinho, fazer essa parte redonda, para fazer o arredondamento da espuma. Venho ralando e faço o arredondamento da espuma, para não ficar igual eu estava falando para vocês anteriormente, para não ficar pontudo e tudo mais, e a capa não ficar tão estranha, né, na hora de colocar a capa. Aí eu vou fazer mais um nivelamento da espuma, e o correto eu deveria ter comprado uma espuma o dobro dessa que eu coloquei. Então eu deveria ter colocado a espuma um pouquinho mais grossa. Mas aí como eu tinha mais espuma, tinha comprado mais espuma, eu vou fazer só mais um nivelamento dessa parte frontal para igualar. Que aí pra mim fica perfeito dessa maneira. Então, como eu estava explicando para vocês, o banco da Lead, do jeito que vem original de fábrica, ele como é scooter e tem uns pneus muito baixos, você sente muito os buracos, né, as imperfeições da via. E assim, então acaba agredindo muito a lombar, a parte da coluna. Então quem tem problema de coluna fica totalmente ruim. Aqui eu já fiz a parte da capa, eu desenhei primeiro no giz, cortei, fiz a modelagem, aí cortei a capa, a parte frontal, desenhei fiz o desenho que eu quero fazer na linha, fiz no giz, né, primeiro no giz, e aí eu fui para a máquina para fazer justamente esse desenho, esse acabamento na tapeçaria. Então fui lá, demorei no máximo meia horinha, até menos, para acompanhar o giz aí, escolhi uma linha caramelo para que fizesse um destaque melhor nesse tecido. Então eu fiz o acabamentozinho da linha, só essa parte frontal aí, essa parte de cima, para dar um destaque, né, dar uma diferença, né, nessa tapeçaria que eu estou fazendo. Depois eu só venho no vídeo, eu não mostro fazendo a modelagem do banco,
mas eu fiz a modelagem dele todinho primeiro no papel craft e tirei as medidas, e aí eu só depois vim cortando, mudando as laterais da capa, né? E é simples, eu só usei máquina reta. Fiz a modelagem, parte de cima, a parte lateral aí todinha, fiz uma lateral e dessa lateral eu fiz a outra, uma lateral única, e só fechei ele na reta. Eu fechei a parte de cima, uni a parte de cima, e para fechar a capa em sua lateral eu uni a parte da frente. Então aí o banco ele tem somente a costura frontal, quem vê ali na scooter é a parte frontal, que seria essa, né? Estou mostrando, e o meio, que é justamente a capa de cima. E a fixação foi feita com grampo mesmo, né? Eu uso o grampo de estofado, o grampeador de estofado. E o correto para você fazer a fixação legal desse, não ficar tão ruim a capa, não ficar esticada fora da uniformidade. O que eu faço? Geralmente eu fixo as pontas, dou a fixada nas pontas para ele esticar uniforme. Aí eu faço o grampo, né? Fixo os grampos nas extremidades e fixo ela no meio. E aí o ajuste fica certinho, ele não fica retorcido o material. E depois eu venho só grampeando. O excesso de tecido que está fora dos grampos eu pego, recorto para dar um acabamento legalzinho. E depois eu só venho montando o banco na scooter. Retirei o banco antigo, né, que esse banco eu tinha conseguido com um camarada que estava vendo a scooterzinha dele no leilão. E aí eu peguei o banco. Então, para não perder o banco, às vezes a gente vai vender futuramente de repente a scooter, e tem gente que não quer o banco Comfort, quer o banco original, então você acaba guardando. Mas aí se não tiver outro banco, você pode fazer o que eu fiz. Então sempre lembrando, use a espuma densidade 33 ou alguma espuma que se adeque, né, à sua necessidade. Você vai precisar do curvinho para dar um acabamento legalzinho, ou monta o banco e leva no tapeceiro. E cola de contato, aí o banco fixo, ó, o banco ficou bem legalzinho. Cola de contato você vai usar, estilete, a lâmina lá de barbear, como se fala, um ralo, né, para dar um acabamentozinho legal, fazer arredondamento. E aí você vem só, monta e corta o excesso lá, tá vendo? Eu tô mostrando para vocês que depois só vem cortando o excesso. Então o banco ficou muito bacana com essa espuma. Eu gostei muito, falar a verdade. Eu só vou depois aproveitar esse banco mesmo. Eu vou retirar essa espuma que eu coloquei e colocar a de estofado mesmo, que aí de estofado fica mais firme ainda. E aí você tiver a ideia, se for um tapeceiro, se você tiver a ideia legal, você pode desenhar o banco, né? Faz uns desenhos diferentes, faz uma modelagem diferente pro acabamento do seu banco. Aí vai dar criatividade. Então esse era o banco original que estava na Honda Lead. Ele é muito seco, né? Ele é muito rebaixado e você sente muito. E esse aqui, ele ficou reto, ficou perfeito para mim, tanto pro carona como pro motorista, ou pro piloto, ficou ideal. Ele ficou reto, mas ele ficou perfeito, encaixou o corpo legalzinho. Beleza, pessoal? Assina o canal, se inscreva aí e dê um joinha.